Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gagueira. Afinal, o que é gagueira? A gente não tem um único fator que desencadeia a gagueira. A abordagem que a gente segue é considerada uma abordagem multifatorial, ou seja, existem fatores genéticos e neurológicos que são potencializados por fatores ambientais, que pode ser alta demanda linguística para a idade da criança, um vocabulário e a organização sintática que não são adequadas para a idade da criança, por exemplo. E esses fatores eles podem se perpetuar por sentimentos de medo e ansiedade, ou seja, é um conjunto de fatores que fazem com que a gagueira tenha essas características. Mas será que toda interrupção no fluxo da fala é considerado gagueira? Não, né? A gente tem em nossa fala momentos de fluência e momentos de disfluência. Os momentos de disfluência, eles são naturais e marcados quando estamos buscando algum elemento linguístico, alguma palavra, e aí a gente acaba fazendo uma repetição de sílaba, uma repetição de palavra, fazendo uma hesitação ou até mesmo uma revisão daquela frase. Já a gagueira pode apresentar, além dessas disfluências comuns, outros tipos de interrupção do fluxo da fala, como, por exemplo, repetições de sons, sapo, ou também alguns bloqueios, bola, associada a um grande esforço, que em alguns casos pode ser percebido com concomitantes físicos, ou seja, aperto de lábio, aperto de olho, aperto de mãos, e isso quer dizer, né, que essa criança está tendo um esforço para falar ali naquele momento. Esse tipo de gagueira é considerado uma gagueira patológica. Então, a gente sabe que a gente tem dois tipos de gagueira, a gagueira natural do desenvolvimento e a gagueira patológica. A gagueira natural do desenvolvimento, que são as interrupções no fluxo da fala com o predomínio das tipologias comuns, que é aquela repetição de palavra, hesitação que a gente tem. E a gente tem também a gagueira patológica, que tem o predomínio das tipologias com esforço e que geram medo, ansiedade, insegurança ao falante. Ambas as tipologias, ambas as gagueiras, na verdade, elas são percebidas por volta de 2 anos de idade, quando a criança começa a elaborar as frases. A gagueira natural tende a ficar menos evidente quando a criança começa a aumentar o repertório linguístico dela, quando ela consegue ampliar o vocabulário e esses recursos linguísticos, conseguindo desenvolver melhor a sua fala. Já a gagueira patológica, mesmo com a aquisição desses recursos linguísticos, a gente vê marcado na fala da criança essas tipologias, essas rupturas na fala, elas tendem a permanecer. E aí? Então, quando que a gente procura um fonoaudiólogo? Quando que eu tenho que procurar ajuda? Se a fala da criança gera ansiedade, preocupação para os pais e para a criança, e se os pais se sentem inseguros para lidar com essas manifestações de fala, é necessário procurar o fonoaudiólogo de imediato, a gente não precisa esperar. Nem todo encaminhamento, nem toda avaliação fonoaudiológica, ela resulta num acompanhamento, mas é essencial justamente para a gente diferenciar se é uma gagueira natural ou se é uma gagueira patológica, bem como para que os pais tenham essa orientação necessária para lidar com a criança, seja o tipo dessa gagueira. E aí, com essas orientações, essa criança, ela tende, mesmo que ela tiver uma gagueira patológica, a minimizar os efeitos e conseguir aí adequar o seu padrão de fala para que ela não desenvolva questões associadas, à ansiedade, à insegurança como um falante e consiga se colocar de uma forma mais natural possível. A gente recomenda, tem algumas dicas que a gente pode passar quando a criança estiver passando por esse momento, seja o início da gagueira patológica, quando a gente ainda não teve uma orientação especializada, ou até mesmo a gagueira natural, que a gente respeite o tempo da criança. Então, quando a criança começar a fala, a gente escute até o final, mesmo que tenha as disfluências, que a gente esteja na altura da criança, para que a gente dê confiança para ela. Caso a gente não tenha tempo de ouvir a criança naquele momento, é melhor a gente falar com ela: olha, filho,
papai nesse momento não tem tempo para te ouvir, você guarda isso e quando eu voltar você me conta? Ou senão, olha, papai vai ter que andar aqui enquanto você fala, mas eu estou te escutando. Isso valida a fala da criança. Outra dica importante que a gente pode dar é que a gente repita aquilo que a criança falou para garantir que ela foi entendida. Isso também gera segurança no falante. E aí uma dica importante que às vezes quando a gente escuta a criança tendo esses momentos de disfluência ou até mesmo a gagueira, isso gera uma ansiedade também no falante. E a gente tende a completar a fala da criança, o que não é ideal, porque essa criança acaba usando isso como um recurso e para, de tentar, ou seja, espera mesmo que o outro complete a sua fala. E a gente tende a achar que a criança está nervosa, então pede para ela parar, acalmar, respirar, falar mais devagar. Só que esses recursos não ajudam de fato a criança a organizar a sua fala e mudar o seu padrão de fala. Então gera, na verdade, uma resposta negativa na criança, onde que toda vez que é um momento de fala vai ser um momento de ansiedade para essa criança. Então o ideal é que a gente não evidencie esses momentos de disfluência, escute com atenção e faça essa recapitulação de tudo que a criança falou. E claro, caso tiver alguma dúvida, procurar um profissional. Estamos à disposição, espero que vocês gostem.